Três. Quando eu acordo, vem um som visitar meus ouvidos. E eu sou todo ouvidos. Quando eu acordo, vem um som visitar meus ouvidos. E eu sou todo ouvidos. O primeiro som é do despertador. Trim, 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 a voz da minha mãe. Acorda. Estico os braços, abro a boca devagar, um bocejo. Lara, larará, larará, tarará, larará, larará. Porta batendo, bebê chorando, máquina de lavar. Tudo vibra, tudo soa, não dá pra controlar. Ei, tio, posso falar? Ai, delícia! Boa tarde, Creative Lovers. Estamos aqui hoje com o nosso Café com os Especialistas de uma maneira muito diferente, mas que a gente veio para trazer muito aprendizado. Estou aqui hoje com a Carol Capone e com o Ícaro Tedesco, que são dois músicos que trabalham com a gente aqui na Clínica Criativamente, e a gente vai falar hoje sobre como que a música pode ajudar no desenvolvimento das crianças. Vamos lá, Carol? Quer se apresentar? Eu sou Carol Capone, sou musicista há mais de 10 anos, tenho uma carreira como cantora também e atualmente estou aqui na Criativamente trabalhando nas sessões de música com as nossas crianças. Maravilha. Eu me chamo Ícaro Tedesco, eu trabalho com música há quase 10 anos também. Há 4 anos eu trabalho com crianças e musicalização e música no desenvolvimento, usada como ferramenta no desenvolvimento das crianças, nas escolas e agora aqui na Criativamente. Muito bem. E a gente quer falar um pouquinho hoje sobre essa relação, porque a gente recebe muitas famílias aqui na clínica que procuram para fazer o desenvolvimento através da música, mas muitos pais não entendem o que a música pode trabalhar no desenvolvimento da criança. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quando a gente fala de desenvolvimento típico e atípico, a gente fala sobre o que pode desenvolver. Então, quando a gente fala de desenvolvimento acadêmico, os pais conseguem entender melhor, mas vamos falar hoje o que a música traz de benefício no desenvolvimento da criança. Não importa se ela está dentro do desenvolvimento típico ou atípico, o que contribui? Bom, a música, ela é só benefícios, na verdade, não existe nenhum prejuízo que a música possa causar na vida de qualquer ser humano, de qualquer faixa etária, em qualquer condição. Então, assim, dentre os inúmeros benefícios, né, Ícaro, da música, a gente encontra, por exemplo, autonomia, né, a gente trabalha muito as questões de autonomia aqui, é um dos principais enfoques, inclusive, da música, o autoconhecimento, o conhecimento e o respeito ao outro, né, as interações musicais, elas promovem vários estímulos na mente, no corpo, e essa ligação entre mente e corpo, né, consciência corporal, a consciência musical em si como forma de aprendizado. Puxa, são incontáveis, né, os nossos E a música aí. trabalha também com a criança, o ser humano, de forma ampla, né? Por ser abstrata, também concreta, né? Ela vai trabalhar o ser humano como um todo, né? Isso. As suas memórias afetivas, também essas questões mais práticas, desenvolvimento motor, tudo isso acontece dentro da música, né? A gente estava conversando um pouco antes, né? A gente estava falando sobre os benefícios e são muitos, né? Porque às vezes os pais não relacionam o quanto que também trabalha a parte cultural. Quando a gente recebe uma família, o pai às vezes tem um gosto musical, a mãe tem um gosto musical e vocês vão começar a trabalhar o repertório também dessa criança, né? A partir das vivências musicais das crianças é que nós conseguimos praticar as nossas intervenções, inclusive aqui nas nossas sessões de música. Então, quando nós recebemos uma família, nós recebemos uma criança cheia de cultura, cheia de educação, né, que ela recebe em casa e na convivência com a sua família e com os outros que não são da sua casa. Então, ela traz consigo uma carga cultural muito forte já desde criança, desde muito pequena, né? Então, a gente usa desse artifício como uma forma de beneficiar essa criança, o desenvolvimento dessa criança através das nossas intervenções musicais. E a música também ela tem uma linguagem universal, né? A gente consegue se conectar mais fácil com as crianças, né? É muito fácil essa conexão também através da música, principalmente com crianças que não são nem verbais, né? A gente tem muita criança que não é verbal, mas que consegue uma conexão muito mais fácil com os tios da música. São os queridos aqui da clínica, né? Porque
consegue essa conexão mais rápida. É uma forma de linguagem também. É uma forma de linguagem e dentro dessa questão de conexões, a música, por promover uma interação de uma maneira mais fácil, ela também contribui para as outras terapias. Então, às vezes, a criança vem para a terapia de música, vem para a música de uma forma, sai daqui de outra forma. Então, a gente contribui também com as nossas, em uma questão multidisciplinar com as nossas parceiras, né, nossas colegas. Pensando na área cognitiva, é importante a gente falar uma coisa que até o Ícaro tinha falado, a parte de memória, fixação, a gente trazer uma forma de associação, porque às vezes através do conteúdo de uma música a gente consegue associar a uma nova aprendizagem que a gente vai querer passar para essa criança. Então a música ela acaba trabalhando também a parte cognitiva, né? A gente fala da parte da linguagem, a parte motora, que a gente também tem associado demais aqui, né? A parte que a gente trabalha a parte de linguagem, a parte motora, mas ela também tem muito que a gente vai trabalhar a parte de estimulação de função executiva, né? Que é a criança também pensar, planejar e executar através da música, né? Então são muitos benefícios. Uma pergunta que a gente recebe demais quando os pais, principalmente, vêm comigo e vêm para o primeiro contato é: o que vai ser ensinado, né? A partir do que a gente trabalha? Como que é? A criança, vocês recebem a criança no ambiente clínico, é diferente de uma escola de música, que é diferente de uma escola. A pergunta, a partir de como que é feita essa avaliação, esse planejamento, quando vocês recebem uma criança nova aqui com a gente na clínica? Quando nós recebemos uma criança nova, aqui a gente faz uma breve entrevista, né, vamos dizer assim, com os pais ou com o familiar que estiver por perto, para a gente conhecer um pouquinho da história dessa criança, né, e a partir de conhecer, tanto nessa parte de anamnese quanto na parte prática, a gente consegue fazer o nosso planejamento musical. Então, nós avaliamos, né, por um período, através dos nossos encontros com essas crianças, a gente avalia qualitativamente, faz uma observação dos movimentos dessa criança, o que ela apresenta, como habilidades e como dificuldades também, e a partir disso a gente começa a fazer o nosso plano de intervenção para auxiliarmos da melhor maneira no desenvolvimento daquela criança e nas suas maiores necessidades. Então, existe uma avaliação que vocês fazem relacionada à autonomia, inclusive o estudo de alguns protocolos que a gente usa aqui na clínica, né, para ver em que nível de desenvolvimento essa criança está, e o plano terapêutico. Então, a criança não vai chegar aqui e vocês não pensarem em absolutamente nada. Existe um plano terapêutico. Certamente, sempre tem um plano terapêutico, inclusive individualizado, né, para cada criança, para cada caso em específico. Nós fazemos esse planejamento. Então, se a gente percebe que aquela criança ela tem uma dificuldade motora um pouco maior, a gente vai trabalhar nos movimentos de coordenação motora através da música. Então, a música ela é utilizada como uma ferramenta para a gente atingir um objetivo. E quando a gente pensa nessa parte de planejamento e a gente pensa na parte de intervenção, é muito comum, às vezes, os pais não entenderem que isso não é só deixar a criança para escutar uma musiquinha, né? Vocês estão trabalhando a partir do que vocês observaram de atrasos também, né? O que vocês veem e, a partir daí, como é que vocês vão intervir para avaliar e reavaliar, né? Exatamente. E é muito discutido também junto com a equipe multidisciplinar. Por quê? Porque dentro do ambiente musical, a criança apresenta repertórios muito diferentes do que apresenta comigo, por exemplo, no momento de sessão de terapia. Então, quando a gente vai para uma discussão de casos, vocês trazem muito como essa criança reage a partir do centro de interesse, o que é extremamente rico, né? Então, por exemplo, se a criança tem um interesse maior num personagem, que a gente fala do perfil do paciente, né? Do perfil da criança. A partir desse perfil, também, junto com a equipe multidisciplinar, a gente consegue interferir no nosso plano terapêutico, através do olhar e da visão de vocês, né? Sim. A pergunta que a gente recebe muito, e às vezes a gente recebe até na caixinha de pergunta nossa do Instagram, quando a criança vem para uma sessão com música na terapia, ela vai aprender a tocar algum instrumento? Então, não é objetivo esse, né, de tocar algum instrumento, mas sim ela experimentando dentro do convívio com a música, usar ela como uma ferramenta para atingir nosso objetivo, que já foi dito aqui, né? Observando as carências que a criança tem, usar isso como uma ferramenta, né? E às vezes a criança despertar um interesse próprio por um instrumento. Sim, né? E pode vir depois, né? Ela pode se interessar assim por música, é bom que ela conheça e se interesse depois, caso queira ser, né, um instrumentista, mas não é o objetivo da hora, né? E normalmente a gente faz essa análise quais são os instrumentos de preferência.
daquela criança. Então, muitas crianças aqui, elas veem essa sala repleta de instrumentos maravilhosos, né? Elas focam naquilo que é de maior interesse delas. Então, às vezes a criança tem um interesse maior percussivo, às vezes a criança tem um interesse maior melódico, instrumentos melódicos, instrumentos harmônicos. E aí a gente pode sugerir para as famílias, poxa, será, né, numa idade adequada, poxa, será que essa criança não seria interessante a gente já levar ela para uma aula de música, instrumento específico, para uma aula de canto, enfim. Mas o nosso objetivo aqui é promover uma vivência musical. Até para isso que você falou sobre ela ter essa visão do que quer fazer, do que gosta, ela tem que se relacionar com os parâmetros sonoros, né? Então a gente vai desde essa base, né, de se relacionar com parâmetros sonoros, os timbres, o que são os ruídos, os sons corporais, o que são os sons musicais, né? Tudo isso passa. Ela vai identificar, um dos benefícios da música na terapia também é a escuta ativa, né? Uma escuta mais sensível, né? Não tudo parecer um ruído rosa por trás, mas ela ter uma consciência do que está ouvindo, né? E uma coisa, como a gente atende muitas crianças que são autistas, a gente percebe muito que tem crianças que apresentam uma hipersensibilidade auditiva, mas que quando a gente vem para a música, a gente consegue grandes avanços através disso, né? Exato. Exatamente sobre isso. A criança começa a ampliar esse repertório do que ela consegue ouvir em relação a timbres, em relação a tudo. E a gente consegue perceber isso no dia a dia, né? Crianças que às vezes não conseguiam ter acesso a lugares muito barulhentos, e a partir dos momentos onde ela começa a ter acesso a essa terapia, melhorar lá fora, né? Na escola, às vezes no encontro de família, nos passeios de família. Quem vem para uma sessão precisa já conhecer algum instrumento, precisa saber, ou a criança pode chegar aqui do zero? Ela não precisa saber, eu acho que inclusive aqui é o ambiente para ela ter essa experiência, né? Como a gente falou aqui, geralmente a música começa em casa, né? A gente experimenta primeiro em casa, geralmente, mas nem todo mundo tem contato com música em casa, né? Há pessoas que não têm, o pai e a mãe não ouvem música, né? Então o relacionamento com o som, que é a matéria-prima do nosso trabalho, ele é muito distante, assim, né? Então, aqui ele vai ter essa experiência de poder observar, como a Carol falou, ouvir instrumentos diferentes, né? Então não precisa necessariamente conhecer algum instrumento, aqui vai ser um ambiente para isso, né? Uma coisa muito interessante, a gente falou sobre memória afetiva, né? É muito comum as mães, elas cantarem para as crianças já na gravidez, né? De começar a ter essa memória, de cantar. E a gente perceber que a criança ela reage mais calma ou mais agitado, e a música também tem esse poder, né? Sim. De acalmar, de agitar, de levar a gente para sair de um estado mais triste para um mais animado, ou vice-versa também, né? Então, muito pensado também nessa memória afetiva, que a gente acaba que, de uma certa maneira, a criança que não tem acesso à música, ela está se formando um elo afetivo aqui também dentro do ambiente clínico, né? Que vocês estão trazendo isso para ela. Um dos grandes objetivos da música, inclusive, é trabalhar o emocional da criança. Então, as emoções, elas podem vir super à tona através de um som, uma canção. Né? Quantas vezes a gente não está num lugar, a gente sente um cheiro, ouve um som, e você volta lá na sua infância, ou volta lá onde você estava na casa do seu tio ou da sua tia, lá na fazenda e tal. Então, assim, a música, ela tem esse poder de regular as emoções, inclusive, né? Então, há essa agitação através de uma música brincante, uma música para cima, ou a calmaria através de uma música mais relaxante, né? Tudo isso é a promoção da música dentro do nosso sistema emocional ali também. Que muitas vezes é descartado, principalmente dentro do caso do autismo, porque eu percebo que eu recebo muitas famílias aqui e a criança, às vezes, os pais falam assim, a criança não se comunica, mas ela canta. A criança tem um repertório de cantar muito, conhece todas as músicas, mas ela não tem uma comunicação que a gente fala que é uma comunicação funcional. E eu tenho, em especial, uma criança que ela se comunica tudo através da música. Então, tudo que a gente vai conversar com ela, ela lembra de uma música, de uma letra de uma música, e ela consegue fazer pedidos através. Que a gente fala que ela está quase numa transição de uma comunicação funcional, né? Ela traz a memória do assunto através desse repertório de música. Exato. O que pra gente é maravilhoso, né? Que facilita demais. Quando a gente fala também sobre encaminhamentos, né? Precisa ter um encaminhamento para uma família vir procurar um atendimento?
de uma terapia através da música? Alguém precisa, o médico precisa prescrever? Então, com relação a esse encaminhamento, alguns planos de saúde, eles só liberam a música a partir de um pedido médico, de uma solicitação, de um encaminhamento. Mas não necessariamente você só pode vir aqui para a nossa sessão de música se você tiver um pedido, tá bom? Você pode vir fazer uma sessão particular, inclusive, e a gente vai atender com todo carinho crianças típicas e crianças atípicas. Isso é muito importante, eu ia falar sobre isso, porque às vezes também os pais pensam numa sessão de música somente quando a criança apresenta algum atraso no desenvolvimento ou não, e não é necessário. Não, de maneira alguma. Na verdade, a música ela é para todos. Ela é para todos e para todas as faixas etárias, para todo tipo de gente, todo mundo. Vamos pensar agora em relação a falar um pouquinho sobre o quanto que a gente precisa investir em conhecimento para poder usar um recurso que é uma profissão de vocês são músicos, têm uma carreira de músicos fora do ambiente da clínica e de repente caem no ambiente clínico, né? Não é simplesmente saber música para trabalhar com crianças, a gente precisa de estudo, a gente precisa de formação. E às vezes os pais acham que deixa a criança aqui e pronto, a criança vai mexer, tocar um chocalho, bater uma bateria e tá pronto. Precisa de uma formação, precisa de estudo. Vocês, para montar um plano terapêutico, é só montar ou vocês precisam se capacitar, precisam estudar? Sempre capacitação. Capacitação, estudo. O nosso planejamento aqui, a nossa sessão de música, às vezes o pessoal passa aqui por fora da nossa sala de vidro, que é maravilhosa, e vem a gente aqui interagindo musicalmente, né? Porém, não é uma brincadeira, né? Não é um momento de brincadeira pra gente brincar e só brincar. Na realidade, através desse brincar, nós fizemos um planejamento antes, nós fizemos, né, todo um estudo, toda uma base para a gente trazer a contribuição para cada caso específico no desenvolvimento dessa criança. Tanto que o estudo ele é personalizado, né? Cada criança que vem ela é analisada de forma personal, né? Para que se observe a necessidade de cada uma delas. Isso, então atrás de toda a tocada que vocês assistirem por aqui, através da nossa sala, tem muito estudo, tem muita leitura e tem muita busca também. E assim, quando a gente tem as nossas formações internas, Carol, né, que já está com a gente há mais tempo, sempre participou, o Ícaro também agora está chegando para a equipe nova, está chegando novo aqui na equipe e também vai começar a experimentar um pouco isso, porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de todo tipo de desenvolvimento. Então toda a formação não só específica para música, mas uma coisa que a gente incentiva demais a buscar. A Carol estudou muito sobre autismo, né? Começou a buscar muito sobre como conseguir essa mediação, essa interação, fez a formação sobre nutrição também, porque acaba que de uma certa maneira as músicas trazem o tema. Exato. Então tudo agrega nessa parte de conhecimento, né? Um alerta que a gente podia pensar e trazer essa discussão para os pais refletirem é em relação que a gente recebe muitas crianças que já vêm com repertório, que elas já nascem, a gente está falando de uma geração que já nasce conectada e que já tem acesso a canais de internet, onde eles acessam a música e vão lá. E muitas vezes os pais deixam a criança somente com o celular ou com o tablet ou com o iPad lá e essa criança fica acessando somente esse repertório e os pais não têm noção de o quanto que eles perdem a oportunidade de trazer um desenvolvimento através daquele momento, né? Não usar a tecnologia a favor disso, porque a gente falou sobre vários benefícios que a música traz, mas a música por si só não vai fazer muita coisa, né? A gente colocar a criança lá só para ficar escutando num aparelho não vai trazer todos os benefícios que a gente que a gente falou no começo. Como é que seria importante a gente trazer essa reflexão para essa família hoje, da importância de usar a tecnologia, mas conscientizando da oportunidade que ele teria de viver esse momento com os filhos, né? Então, como a gente disse aqui, o nosso trabalho ele é feito de forma consciente, existe um preparo para fazer, ele é consciente. O trabalho do pai e da mãe deve ser um trabalho consciente também, né? Que é um trabalho integral, né? E não necessariamente voltado para uma área específica, mas ele é o trabalho de um pai e de uma mãe. E se ele é feito em conjunto com a gente, ele com certeza é muito mais eficaz, né? É preciso que o pai e a mãe sejam o mediador daquilo que a criança vê. Uma criança, quando chega aqui para a gente vai passar por uma musicoterapia, a música vai ser usada como um elemento para alcançar os objetivos, o som também vai ser usado, que é uma coisa que a gente falou muito sobre canção aqui, sobre música, mas o som em si, os ruídos também são usados também. Porque existe memória afetiva no ruído também, existe memória afetiva no som também, no som não musical, né?
Então, para se usar, o som é um pouco mais livre, né? Mas para se usar canção, música, é preciso que a criança tenha um repertório. E esse repertório é um repertório consciente. Se eu quero falar, por exemplo, a gente falou sobre traçar um perfil, se eu quero falar alguma coisa que faz sentido para a criança ou que tem uma meta de aprendizagem, que seja, vamos supor, a letra, o A, B, o C, é preciso que essa criança tenha contato com uma canção que fale sobre aquilo. Então, o repertório que a criança vai ouvir em casa tem que ser consciente também, né? Porque a criança ela vai chegar pra gente e vai apresentar esse repertório, que às vezes não condiz nem com a faixa etária, né? Que são músicas até inapropriadas, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito sobre isso, né? Existem tantas músicas lindas, existem tanto repertório rico para essa criança e muitas vezes, hoje a gente está recebendo muita criança com repertório de TikTok, né? Sim. Crianças pequenininhas com repertório de TikTok e com músicas que a gente poderia apresentar riquíssimas. Falando um pouco sobre isso, vamos pensar naquela família que não tem acesso, né? A gente está falando de repertório, depois a gente vai trazer uma novidade que a gente estava criando aqui antes de começar, mas uma família que não tem acesso a esse ambiente terapêutico, o que os pais podem fazer em casa, além de apresentar um repertório de qualidade? Como é que a gente pode pensar que essa família pode a gente pode ajudar essa família lá? Então, além do repertório que já é muito bom, seria um grande avanço, né? Eu vejo que a internet está cheia de opções de coisas que você pode buscar, né? Desde canais de educadores que vão ensinar você a fazer um instrumento musical com o seu filho, né? Que vão aproveitar as coisas que você tem ao seu redor, o material ao seu redor para você construir um instrumento musical, como falávamos aqui antes, né? O próprio ato de construir o instrumento, de pegar um recipiente, pegar o que você vai colocar dentro para usar como chocalho, vai testar a motricidade fina da criança. O fato de trocar o ingrediente, trocar ali o elemento que é colocado ali dentro, vai mudar o timbre. Então, experimentar isso tudo com a criança dentro do ambiente do lar é muito bom, é fundamental, né? Começa ali, né? Acho que facilita todo o trabalho, né? Com certeza. Muito legal. E a gente vai ao redor conforme a gente for trabalhando, a gente vai apresentar algumas dicas, né? Para os pais conseguirem fazer em casa. E uma novidade, né? Que a gente vai disponibilizar no Spotify uma playlist que a gente estava conversando aqui, que os pais podem ter acesso sobre esse repertório. Então eles vão, com toda a expertise deles de músico e de terapeutas, selecionar músicas que a gente estava colocando para acalmar, uma playlist para brincar, uma playlist para dançar, uma playlist para desenhar, que mais que a gente falou? Playlist para viagem, vai viajar com a criança, então tem esse repertório. E uma playlist, estilo um karaokezinho para os pais cantarem com as crianças também. Sim. Então essa é uma das novidades que a gente estava conversando aqui, que a gente vai disponibilizar no nosso canal no Spotify, para que os pais também possam ter acesso a esse repertório que o Ícaro falou, que é tão importante, o repertório de qualidade. O papo está muito bom, mas a gente vai parar por aqui, porque acho que se deixar a gente falar sobre música e sobre desenvolvimento, a conversa vai longe. E a gente sempre vai estar trazendo isso. Eu queria agradecer ao tempo que vocês tiveram com a gente, agradecer a Carol e agradecer ao Ícaro por toda a generosidade deles de compartilhar o que eles têm feito e para que o que eles estão fazendo aqui possa também facilitar e ter acesso aí para outras pessoas de outros lugares, tanto de Palmas ou do Brasil ou do mundo, o quanto que a música tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças. A gente fica por aqui, um beijo, até o próximo Café com Especialista. Tchau, gente. Tchau.